Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor. Pastor Willer Nunes, aqui de Belo Horizonte, do Ministério Mevan. Nós estamos aqui para poder compartilhar algo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Queria que você tomasse a palavra do Senhor, a sua Bíblia, você que pode, tomasse a palavra do Senhor e abrisse comigo aí nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, em especial no capítulo 3 e no versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria meditar com você, compartilhar algo que nós estamos vivendo nesse tempo enquanto nação brasileira. Queria trazer ao seu coração verdades, palavras que o Senhor tem a nosso respeito para fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. Nós temos vivido dias de instabilidades políticas, emocionais e às vezes percebemos que até mesmo instabilidade espiritual. Mas nós temos uma palavra da parte do Senhor e nós confiamos e precisamos, em especial nesse tempo, fortalecer o nosso coração naquele que verdadeiramente precisa e deve governar a nossa vida, naquele que precisa e deve governar a nossa casa, o nosso casamento, as nossas emoções, naquele que precisa e deve governar tudo aquilo que leva as suas impressões, tudo aquilo que leva o suor do seu rosto. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3 e penso que, ouvindo e percebendo que para aquele período havia uma série de inverdades bíblicas, uma série de filosofias, de heresias sendo estabelecida naquela cidade, e ele, preocupado com a igreja, externando aquilo que o Espírito Santo estava olhando e percebendo, que tomava conta da igreja naquela cidade, ele escreve aos Colossenses para chamar a atenção daqueles irmãos que, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as guerras, apesar de tudo que eles estavam vivendo, eles tinham socorro no Senhor Jesus. E no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no versículo 1 em especial, ele vai dizer assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós temos um governo que rege a nossa vida. Nós nos submetemos às autoridades que são estabelecidas, nós nos submetemos às autoridades que governam a nossa terra, que governam a nossa cidade, que governam o município, que governa a nossa nação. Mas nós precisamos de entender que nós estamos submetidos a uma autoridade superior, a uma autoridade que é o Senhor Jesus, a uma autoridade que nos chamou para manifestarmos na terra o governo do Senhor que está estabelecido no céu. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o texto vai dizer algo tão tremendo e tão poderoso naquela oração do Pai Nosso, conhecido como a oração do Pai Nosso por muitos, quando o Senhor diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. E seja feita aqui na terra a tua vontade, que seja estabelecido aqui na terra a vontade do Senhor, assim como ela é feita no céu. Ou seja, o desejo do Senhor é que a vontade dele, de forma plena, seja estabelecida aqui na terra, através da sua vida, da mesma maneira que ela é estabelecida, da mesma maneira que ela é manifesta no céu. O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala uma verdade, e nós já aprendemos isso com ele. Deus não muda. Fato, Deus não muda, mas ele se movimenta. E o movimento do governo do Senhor na terra é através da igreja. Mas sabe, em meio às crises, em meio às tribulações, em meio às circunstâncias que permeiam a nossa vida, em meio às aflições, a pergunta é: onde tem sido a sua fonte? Onde tem sido o seu lugar de segurança? Onde tem sido o lugar de refrigério? Como o salmista diz: leva-me às águas tranquilas e refrigera minha alma. Querido, você que está me ouvindo, está me vendo, eu quero dizer para você, independente das circunstâncias que você está vivendo, ainda existe um lugar de refrigério, ainda existe pastos verdejantes,
Ainda existe um lugar, como a palavra do Senhor diz, que ainda que passando por lugares áridos, ainda que passando por lugares de guerras e de lutas, lutas emocionais, guerras que são travadas na nossa mente, guerras que muitas vezes descem para o nosso coração e tiram a nossa paz. Quando você busca a fonte correta, quando você busca o lugar correto de descanso, de refrigério, que é o Senhor Jesus, você encontra descanso. Sabe o que a palavra diz a respeito de mim e de você? Que quando nós estivermos na presença do Senhor, quando nós estivermos buscando nele esse lugar de esconderijo, de refrigério, até a tristeza salta de alegria. Não é um homem A ou B que vai reger as nossas vidas, ainda que nós tenhamos que nos submeter às leis estabelecidas, e isso é legal. Mas nós estamos submetidos a um governo eterno. Nós estamos submetidos ao governo do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 9 da palavra do Senhor, ele vai dizer uma palavra no versículo 6, quando ele externa para cada um de nós a palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é viva. Todas as promessas que estão contidas na palavra do Senhor te pertencem. Todas as promessas que o Senhor deixou de Gênesis a Apocalipse, ela te pertence. Ela é para você. E como nós temos dito aqui, a promessa ela não está presa no tempo em que ela foi liberada. A promessa ela tem o poder de andar nas gerações. Então, se você se fortalece no Senhor, você vai viver a promessa, mas também os teus filhos, também os filhos dos teus filhos. E como a gente fala aqui na igreja, os filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos. Ou seja, a promessa que foi liberada, ela anda nas gerações. Mas há um texto da palavra do Senhor, exatamente esse, Colossenses capítulo 3, versículo 1, quando a palavra do Senhor diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Senhor. O versículo 2 vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós estamos vivendo um tempo em que a toda hora a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, eles são bombardeados por, uma multidão de informações. E nós somos, o nosso intelecto, a nossa alma, ele é tentado a manter os nossos olhos somente nas coisas da terra. E o apóstolo Paulo está nos ensinando, ele está dizendo: busque as coisas que são de cima, busque as coisas... Alguém já perguntou se você é de direita ou de esquerda? Eu falei: não, eu sou do alto. Eu sou do alto, eu sou de Cristo Jesus. É Ele que precisa reger a minha vida. É Ele que precisa de conduzir, e a palavra do Senhor, como uma bússola, precisa de conduzir os meus caminhos. Precisa de me levar para mais perto do Senhor. Precisa fazer com que eu me torne, com que eu e você nos tornemos desejados na terra. Alguém observou os resultados das eleições e disse: que vontade de sair do Brasil. Não, querido, é agora. É agora que você precisa permanecer no Brasil. Porque agora que a ardente... Abra comigo Romanos capítulo 8. Há um texto, eu deixei separado. Capítulo 8, no versículo... A partir do versículo 18, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, falando assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Você quer viver os dias de glória? Esteja preparado para um leve e momentâneo tempo de sofrimento no tempo presente. Irmão, é uma receita. Não tem como você viver a glória do Senhor. Não tem como você entrar e se tornar um referencial se as pessoas não observarem em você um homem e uma mulher que venceu. Um homem e uma mulher que se tornou um vencedor.
Agora, sabe quem são os vencedores? Essa é do pastor Luiz Hermínio, do meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio. Os vencedores são aqueles que vencem as dores. Talvez você esteja olhando, passando por lutas, por guerras. Talvez você já tenha até pensado em desistir, mas existe uma ardente expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos estar preparados para aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. O apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, no capítulo 8 e no versículo 26, ele vai dizer assim: também o Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. Semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos seus santos. O Senhor está te chamando, sabe, em tempos de guerra, em tempos de luta, tem uma música que fala: nunca pare de lutar. Não retroceda, não volte nas suas convicções, não diminua o nível da vossa fé, não diminua, sabe, a intensidade com que você ora e busca o Senhor. Muito pelo contrário, esse é um tempo que você precisa buscar o Senhor com intensidade. Ainda no capítulo 15 de Romanos, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo, ele faz uma narrativa a respeito de sermos imitadores do Senhor, e no versículo 11 ele fala assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos louvem, porque também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da vossa esperança vos encha de alegria, de gozo, de paz e no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia! É no poder do Espírito Santo, para que vós sejais cheios de gozo, alegria e paz, para poder enfrentar o dia da adversidade. Há um texto de Provérbios, no capítulo 24 e no versículo 10, quando o Senhor vai dizer assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então esse é um tempo de você se levantar, se colocar de pé, sabe? Estabelecer uma posição no reino do Espírito. Assim como o profeta Isaías disse: levanta-te, dispõe-te, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Eis que as trevas cobriram a terra, mas sobre ti se verá o teu Deus. Sobre ti resplandecerá a luz do Senhor. Esse é um tempo que o Senhor está levantando luzeiros, pessoas que vão dar um norte, pessoas que vão dar a direção correta, e é em você que o Senhor confia. Você que é corpo de Cristo na terra, você que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que um dia se tornou a morada do Espírito Santo, meu irmão, é em você, é com você que o Senhor conta. Mas não permita que a sua humanidade, que a minha humanidade, nós não podemos permitir isso, que ela coloque os olhos só no âmbito natural, que se nós coloquemos os olhos só aqui na terra. Há um texto de 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que o Senhor tem algo para comunicar com nossos corações. Venha comigo. Quando a palavra do Senhor diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível,
sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Irmão, isso é uma convicção que você não pode perder. Nós estamos guardados no poder do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer isso: eu estou guardado no poder do Senhor Jesus Cristo. Eu estou guardado no poder do Senhor Jesus Cristo. O versículo 5, ele vai dizer que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, nisso vos alegreis, embora no presente tempo e por breve momento seja necessário, seja contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo em cada um de nós. Sabe o que o versículo 8 e o 9 diz? Ele diz: a quem não havendo visto, a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Uma alegria indizível, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória. Você precisa entender. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer exatamente algo que nós também precisamos trazer à nossa memória. Que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa em que tempo, em que circunstância você está vivendo, eu quero dizer que você é um eleito do Senhor, uma nação, um povo, um sacerdócio real, uma nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus, a fim de que você possa proclamar as virtudes daquele que te chamou. Eu quero encerrar por aqui, trazendo para o seu coração essa palavra e clamando ao Senhor que te fortaleça, que te encha de vigor, que você saia, depois desse vídeo, de assistir essa palavra, fortalecido, e que você seja um proclamador das verdades do Senhor sobre a sua vida. Que pessoas sejam alcançadas pelo seu testemunho de vida. No nome santo do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, esse que nos acompanha por esse vídeo, por esse testemunho, Senhor Deus, nós queremos abençoar a casa deste irmão e dessa irmã. Queremos abençoar o filho, a criança, o jovem, o adolescente, o vovô e a vovó. Que cada um deles receba do Senhor um vigor e que eles se levantem para entender que eles são aqueles a quem o Senhor chamou para manifestar a tua glória em tempos de crise. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.